o arrependimento. Eu não sei se você já se arrependeu de alguma coisa que você fez. Talvez de um carro que você comprou, talvez de uma viagem que você realizou, ou de algum outro empreendimento. Facilmente nos arrependemos de alguma coisa. Mas não é sobre este arrependimento que iremos falar hoje. Iremos falar de um arrependimento do qual ninguém se arrepende. E eu quero convidar a você para que abra sua Bíblia neste momento, no livro de Atos, capítulo 17, e o verso 30. Nós lemos assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Portanto, temos aqui um convite ao arrependimento. Precisamos nos arrepender. Essa foi uma mensagem muito presente no primeiro século. Antes do nascimento de Jesus, apareceu um homem pregando o Evangelho. Este homem é conhecido como o precursor de Jesus Cristo, João Batista. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 1 a 2, nós lemos assim: Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja você que a mensagem de João Batista tinha como base o arrependimento. Ele dizia sempre: arrependei-vos, arrependei-vos. Esse texto que acabamos de ler, ele dá ênfase à mensagem de João Batista. E o texto começa dizendo: naqueles dias. Estejamos atentos à expressão naqueles dias. Esse texto fala-se sobre a plenitude do tempo, o cumprimento de todas as coisas que marcavam o nascimento de Jesus. Aí o texto diz: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus nasceu. E quando Jesus nasceu, ele começou a pregar. E agora nós perguntamos: qual era a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que interessante. João pregou sobre o arrependimento. Jesus também pregou sobre o arrependimento. Nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 7. Desde então, começou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você percebeu que a mensagem é a mesma? A mesma mensagem de João Batista foi a mensagem também de Jesus, a mensagem do arrependimento. E agora nós perguntamos: o que é arrependimento? Seria aquele remorso que sentimos quando vendemos um carro e percebemos que fizemos um mau negócio? Será aquele arrependimento por um empreendimento que deixamos de fazer e deixamos de ganhar dinheiro? Não. O arrependimento mencionado aqui não é o mesmo que remorso. Esse arrependimento não é apenas reprovar certas ações. Esse arrependimento não é só repugnar alguns pecados horríveis. Claro que devemos repugnar todo e qualquer tipo de pecado, mas este arrependimento não é só repugnar alguns pecados horríveis. Não é só tristeza pelo pecado cometido.
Esse arrependimento é muito mais do que isto. É um arrependimento profundo. É sentir a necessidade de uma mudança de vida. É sentir aquela vontade de nunca mais cometer os mesmos erros. Há um pensamento inspirado em Patriarcas e Profetas 409 que diz: o verdadeiro arrependimento é mais que tristeza pelo pecado, é uma decidida renúncia ao mal. Olha como foi claro esse texto. É mais que tristeza pelo pecado, é uma decidida renúncia ao mal. Queridos ouvintes, nós precisamos desse arrependimento. Nós precisamos de uma mudança de vida. Há um outro pensamento inspirado que afirma: não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. Olha, o genuíno arrependimento, ele vem acompanhado de uma reforma. O que significa esta reforma? Uma mudança de vida. Portanto, o verdadeiro arrependimento é seguido de uma mudança de vida, de uma transformação. O pecador arrependido produz frutos dignos de arrependimento. Isso significa mudança de vida? Isto significa ser uma nova criatura? Podemos dizer que as coisas velhas já se passaram e agora tudo se fez novo? Então, o arrependimento está intimamente ligado com o novo nascimento, uma mudança de vida. Talvez podemos perguntar: por que é necessário arrepender-se? Você já parou para pensar nisto? Por que é necessário se arrepender? Por que é necessário mudar de vida? Podemos dizer, porque Deus vai pedir contas. Ele vai pedir contas de minhas palavras, de minhas ações e de minhas intenções. O nosso modo de ser, o nosso modo de viver, estará diante de Deus no dia do juízo. Ele vai pedir contas. E por isso o conselho é: arrependei-vos. Precisamos arrepender, porque não podemos enfrentar o futuro sem estar em paz com Deus. E eu paro para fazer uma pergunta para você agora. Você está em paz com Deus? Você já falou hoje com Deus? Já fez a sua oração? Já conversou com Ele? Precisamos estar em paz com Deus. Necessitamos do novo nascimento, porque o poder do pecado em nós aumentará, se não for reprovado sinceramente. Então, temos uma escolha a fazer. Vamos dar espaço para o poder do pecado aumentar em nós, ou vamos eliminar esse poder do pecado em nossas vidas? Essa escolha nós devemos fazer. E se escolhermos seguir ao Senhor, então precisamos arrepender de muita coisa que fizemos. Agora, quando? Arrepender quando? Posso dizer agora, neste momento, hoje. Não podemos deixar o arrependimento para amanhã. Precisamos arrepender agora, porque não temos certeza se estaremos vivos amanhã. Você pode garantir que vai estar vivo amanhã? Podemos garantir que estaremos vivos daqui a uma hora? No final desse dia? Se não temos a certeza de que estaremos vivos amanhã, então precisamos arrepender agora, hoje. Precisamos arrepender porque a demora endurece o coração. Então não vamos demorar. A demora endurece o coração e fica mais difícil se arrepender depois. Precisamos arrepender agora porque perdemos a bênção de hoje se deixarmos o arrependimento para amanhã.
Eu devo dizer que nós precisamos da bênção do Senhor em todos os momentos, em cada instante. E por isso precisamos do arrependimento. Agora perguntamos quem ou o que nos leva ao verdadeiro arrependimento. Não é o medo do inferno que leva ao verdadeiro arrependimento. Aliás, ninguém deve seguir a Cristo por medo, pelo medo da morte, pelo medo da destruição, pelo medo do fogo do inferno. Ninguém deve seguir a Cristo por medo. Não é este medo que leva ao verdadeiro arrependimento. A bondade de Deus, aquela bondade que nos trata com paciência, a revelação do amor de Deus é que nos leva ao arrependimento. É Deus que quer nos abençoar, logo que estejamos dispostos a receber sua bênção. Então, quando nós olhamos para a cruz, o que Cristo fez por nós, isto nos leva ao arrependimento. E a partir do momento que nos arrependemos, Deus continua nos abençoando, nos conduzindo e nos concedendo mais bênçãos ainda. Há um pensamento inspirado que diz: é o Espírito Santo que ocasiona genuína tristeza, a qual produz arrependimento, de que não é preciso arrepender-se. Olha que interessante. Então, quando o Espírito Santo opera o genuíno arrependimento em nós, nós não nos arrependemos deste arrependimento. Que maravilha isto. É um arrependimento que traz alegria. Não é aquele arrependimento que traz tristeza pelo negócio mal feito, mas é o arrependimento que nos traz alegria da salvação, que nos leva para mais perto de Cristo. Nós lemos em Romanos capítulo 2, verso 4, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Paulo foi muito feliz em escrever esse texto, porque ele fala que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Somos gratos a Deus por isto. E agora perguntamos, mas quais são os resultados então deste arrependimento? Podemos dizer, o verdadeiro arrependimento resulta em fé. Adquirimos a fé. A nossa fé se torna mais fortalecida e nos dá poder para vencermos as dificuldades. O verdadeiro arrependimento produz frutos dignos de arrependimento. A pessoa se torna uma nova criatura, um crente diferente, um crente consagrado, um crente que serve ao Senhor, um cristão verdadeiro. Este é fruto do verdadeiro arrependimento. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 17, nós lemos: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, este é o resultado do arrependimento. Se o arrependimento é tão importante na vida do cristão, será que precisamos falar sobre ele? Em nossos sermões, na nossa vida diária, na igreja, será que nós precisamos falar sobre o arrependimento? Meditação matinal de 1980, página 368, nós lemos assim: a mensagem de Cristo ao povo era: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E os apóstolos receberam a ordem de pregar por toda parte que os homens deviam arrepender-se. O Senhor quer que os seus servos preguem hoje a antiga doutrina evangélica de tristeza pelo pecado, arrependimento e confissão. Precisamos de sermões à moda antiga. Pais e mães à moda antiga em Israel, que tenham a ternura de Cristo.
Então, nós precisamos de sermões à moda antiga. Precisamos de pais e mães à moda antiga. Precisamos pregar sobre o arrependimento. E precisamos também viver esse arrependimento. Oxalá que o Espírito Santo continue trabalhando conosco e nos levando ao verdadeiro arrependimento, à mudança de vida, a uma transformação, para que possamos ser cristãos verdadeiros, cristãos genuínos, possamos testemunhar e estarmos também preparados para o feliz encontro com o Senhor. Que Deus nos abençoe para isto. Amém. Mesmo que alguma mãe do seu filho se esquecesse, Cristo é fiel, sempre é fiel. E se neste mundo vir por caminhos tortuosos tenha que andar, Deus comigo está. Basta olhar ao meu redor, as batalhas que já tive